o critica quando tem de criticar e o elogia também quando tem de elogiar. E eu acho que ele teve uma baita sacada nesse jogo, uma senhora sacada, uma grande sacada, ao escalar o Saul como um volante ao lado do Jorginho. Vamos lá. Por que é tão importante? Porque esse papel dos dois volantes no time do Flamengo é determinante para o processo de criação do jogo, inclusive no ritmo que é dado à partida, tá? Então, quando você tem dois volantes técnicos, como são Saul e Jorginho, principalmente, nossa, mais um recital, né, do ex-jogador do Arsenal com a camisa do Flamengo, esses caras dão ritmo ao jogo, eles cadenciam quando tem de cadenciar e aceleram o jogo quando tem de acelerar também. Então, tudo passa no time do Flamengo pelos dois volantes, tá? Então, foi muito boa também a entrada do De La Cruz no time do Flamengo. O De La Cruz, não tanto pelo desempenho, mas por ser uma entrada muito promissora, né? Entrou no lugar do Jorginho, inclusive, para ser um jogador que pode ser utilizado no jogo da próxima quarta-feira contra o Internacional no Beira-Rio pela Copa Libertadores da América. Então, acho que foi uma grande sacada do Felipe Luiz. Me surpreendeu, eu não esperava o Saul jogando como volante, até diante do que o Felipe Luiz já havia dito em entrevistas coletivas, né? Quando ele falou, não, o Saul para mim vai ser um meia, jogando mais aberto pelo lado direito e tal. E aí eu acho legal, cara, que ele tenha reconsiderado, né, essa posição dele, essa visão dele, para colocar o Saul jogando como um volante para melhorar a condição de criação de jogo do Flamengo. Porque, veja, você tem o Jorginho, né? O Jorginho jogou mais pelo lado direito e o Saul mais pelo lado esquerdo, no jogo deste domingo contra o Internacional. Então você tem esses dois caras. Tá? Quando você tem Jorginho e Alan, o Everton Araújo, há um abismo muito grande entre esses dois jogadores, né? E com o Saul ali do lado, pô, você tem técnica, né, cara? O Saul quase fez um gol ali quando o Flamengo vencia por 1-0 já no primeiro tempo, pegando de fora, de primeira, tá? Um balaço, né? Que a bola bateu na rede pelo lado de fora, do gol guarnecido pelo Antony, né? Então, assim, um jogador de muita qualidade, Saul, né? Pode ser mais aproveitado, cara, mais utilizado, pode e deve ser mais aproveitado, mais utilizado à medida que ele for adquirindo ali a melhor condição física, a melhor condição técnica também. Não jogava desde maio, né? Então é essencial que ele tenha uma boa condição, boas condições técnica e física, né? No mais, foi uma partida do Flamengo no primeiro tempo, um início fulminante com 2 gols em 11 minutos do Pedro, né? E aí tu vai falar assim, pô, deixa aqui nos seus comentários o que você pensa a respeito. Pô, mas o Pedro, você falou que estava em uma fase técnica e tal. De fato, um cara que foi decisivo, é inegável isso, na partida desse domingo contra o Internacional. Agora, o Pedro teve um espaço que ele não vai ter, se for o titular, no jogo da quarta-feira com a defesa titular do Internacional. A defesa do Internacional para a partida contra o Flamengo neste domingo era um horror, um horror. Uma defesa muito mal armada pelo técnico Roger Machado, que inclusive improvisou o Agui como lateral esquerdo, né? E o Varela, que até começou o jogo bem, depois fez assim, pelo menos eu acho o desempenho dele, caiu muito à medida que o jogo foi se desenrolando. O Flamengo tinha muito espaço por ali, né? O Luiz Araújo, acho que não fez um bom jogo, estava bem desconectado, né? Fora de sintonia, inclusive. Ele deu um passe, na verdade, um lançamento muito bom para o Varela, que acho que fez uma escolha errada ali na hora do lance, né? Poderia ter chutado, tentou um drible e tal, e o Antony acabou defendendo. Mas essa condição que o Flamengo teve pelo lado, principalmente do lado esquerdo defensivo do Internacional, o Flamengo não vai encontrar no jogo com o Inter, com seus principais jogadores na quarta-feira. Inclusive, o Alan Rodrigues, que entrou muito bem, né? Esse cara é bom. Jogador que era do Argentino Júnior, né? Contratado por 4 milhões de dólares. É um valor até baixo. Não sei se o Inter vai pagar, né? Aí é outra história. Eu tô rindo para não chorar, tá? Porque é uma situação deprimente essa.
Pô, se ficar dando calote, tem gente que acha legal. Né? Lamentável isso. Mas o Alan Rodrigues é um volante de muita criação, né? E o Borré, até diante da boa entrada do Alan Rodrigues, acaba fazendo o gol de honra do Internacional nessa partida. Mas eu achei o Flamengo muito bom. Assim, faz os 2 gols, tira o pé claramente no segundo tempo. Até tem uma queda de desempenho mais uma vez, mas acho que mais pelo fato de ter se poupado, o Plata entra e já faz ali o 3º gol para acabar com a história logo. E o Arrascaeta fez uma partidaça. O Arrascaeta jogou muita bola. Muita bola. Acho que foi um dos melhores jogos do Arrascaeta neste ano. Diga aqui nos comentários o que você pensa a respeito. O Arrascaeta jogou muito, muito. De verdade, assim, o cara arrebentou com o jogo. Arrebentou com o jogo. Então, é desse Arrascaeta que o Flamengo precisa. Jogador muito atuante, né, cara? Correndo o tempo todo, recebendo a bola e fazendo conexões, seja para uma assistência, foram 2 nesse jogo, seja para fazer uma conexão como foi no segundo gol do Flamengo. Foi o segundo? Foi, né? Que ele Não, foi no primeiro. Que ele faz o passe, dá o lançamento para o Varela cabecear e o Pedro finalizar, né? Então, tudo girou em torno do Arrascaeta. Os 2 pontas, Luiz Araújo, já falei sobre ele pelo lado direito, Samuel Lino pelo lado esquerdo, teve uma atuação que foi boa no primeiro momento, depois também foi perdendo rendimento, mas é um baita jogador, Samuel Lino, nossa, contratação espetacular do Flamengo. Então, assim, cara, é um time do Flamengo que vem tendo atuações, que teve uma atuação muito promissora. Mais uma, né? Principalmente nos primeiros tempos, assim, atuações muito promissoras. A questão é que o Palmeiras ganhou do Botafogo por 1-0, né? Com o Botafogo perdendo gols inacreditáveis na noite deste domingo, e aí persegue o Flamengo ainda na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Não fosse isso, acho que o Flamengo já teria disparado. E vale lembrar que o Cruzeiro, né, que é um time que até persegue o Flamengo ali na tabela de classificação, tem uma partida muito difícil nesta segunda-feira contra o Mirassol. Então o Flamengo tem uma grande oportunidade aí de abrir mais pontos em relação ao Cruzeiro, que vai ter esse jogo bem complicado no interior de São Paulo. O jogo é no Maião. Bom, vocês viram no Maião, né? Vocês viram que foi encarar o Mirassol no Maracanã. Foi um